se isso de tudo pode é uma coisa que comporta... Não é tudo pode, porque tem tudo a é ética. possível. Então, A essa é a minha ética me dúvida. dá uma limitação que é não faça nada contra o significado da sua vida. É isso que eu queria entender, essa diferença entre ética e moral. E eu entendi bem quando você fala que os tempos vão mudando a moral. É moral. Mas muitas igrejas, talvez a maioria, se baseia naquela moral que foi colocada fixa. Primitiva. Exatamente, até de hoje. Moisés, cuja moral foi infinitamente melhorada por quase todas as outras constituições ou decálogos, Então, de lá para cá. Então, hoje, como seria a gente seguir a ética e não a moral? Como a gente... Jesus ensinou ética e não ensinou nenhuma moral. Por exemplo, pela moral... O pecado, né? Porque a gente cai no pecado, né? O que é pecado, então? O pecado é tudo aquilo que me adoece. É tudo aquilo que eu faço contra a minha própria natureza e contra a minha própria integridade mental, espiritual, psicológica, física. É pecado. O não pecar é cada vez mais o tratar bem de si mesmo. Embora haja uma dimensão do pecado que caia num âmbito de inevitabilidade dentro de mim, até que eu vá crescendo, 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 e eu nunca na Terra, no espaço-tempo, vou atingir esse nível de não pecaminosidade, porque eu não peco só quando eu faço. Eu peco quando eu penso, eu peco quando eu sinto, eu peco quando eu imagino, eu peco quando eu elocubro maldades, quando eu desejo perversidades, mesmo que eu me vista de santo. Então, a diferença é que eu posso evoluir, eticamente falando, independentemente de moral, eu posso ser um ser ético que caminha cada vez mais para a autoeducação mental, espiritual e psicológica, de modo que tem havido um tempo na minha vida em que eu não conseguia perdoar nada nem ninguém. E depois de ter crescido e evoluído na consciência do significado ético do Evangelho e do significado do fato de que a ética é a minha única e real preservação do ser. O meu balizamento. É o meu balizamento de saúde em todos os níveis da minha existência. E se eu não sou suicida e tenho vontade de crescer, melhorar e viver saudável até partir desta dimensão, é na ética que eu vou andar. Agora, a ética é não matar, não... E não desejar a morte. Não desejar a morte. Não é só não dizer que eu odeio e praticar algo odioso, é aprender a não odiar. E aí tem gente que diz, não, isso é impossível de fazer, como é que eu vou aprender a não odiar? Você aprende, você cresce para um nível no qual você desodeia para sempre. Você pode ter tristezas circunstanciais. Puxa vida, esse cara não precisava ter feito isso. Não precisava ter me olhado desse modo e ter me maltratado dessa forma. Agora, isso é uma doença dele. Eu não vou assimilar a doença dele para mim. Porque se eu odiar, eu ficarei doente da doença dele. Eu vou me contagiar com o mal dele. Então, o elemento de maior inoculação, a maior vacina contra a maldade do outro contra mim, é eu carregar a capacidade do perdão no meu coração. E perdoar não é uma escolha romântica, porque frequentemente você é tão maltratado que você fica destituído de toda a capacidade de romantismo relacional com relação a quem te fez mal. Você não deseja o mal dele, nem isso, nem aquilo, mas também não quer proximidade, não quer amizade, não quer intimidade, é um direito teu. Você aprendeu que aquela pessoa não olha para você de um jeito saudável, mas você mesmo não vai ficar fazendo assimilações da perversidade com a qual você foi tratado, devolvendo ao outro. Foi por isso que Jesus ensinou que o princípio da saúde humana principal é
querer ao outro, desejar ao outro aquilo que eu gostaria que ele, na maior sanidade dele, praticasse a mim.